Olá pessoal, vamos começar mais uma aula da nossa disciplina Sistemas Operacionais. Hoje vamos estudar um pouco sobre as distribuições Linux. Bom, o Linux na realidade ele é apenas o núcleo do sistema operacional, apenas o kernel. Então esse kernel ele tem de ser empacotado junto com outros softwares, junto com programas auxiliares, interface gráfica, navegador de internet, por exemplo. Então, uma instalação do Linux, quando você faz o download de uma instalação do Linux, você está baixando o kernel mais esse conjunto de softwares. Esse conjunto que você faz o download para baixar é chamado de distribuição Linux. Então, a distribuição Linux é o que? É um sistema operacional baseado em Linux, baseado no kernel Linux. Todo computador que executa o Linux, ele executa alguma distribuição do Linux. Então você não tem como instalar só o kernel. Não existe um Linux puro, um SO completo só Linux, não. Você pode fazer sua própria distribuição, instalar o kernel, montar o software e tal. Mas é um conceito diferente do que nós estamos acostumados com outros sistemas operacionais. Então, nós temos que aprender agora esse conceito novo de distribuição, que a distribuição é um conjunto de softwares, de kernel, mais os softwares, mais instalador e tal. E tudo isso aí vai compor um sistema operacional. Então você tem equipe que trabalha no desenvolvimento do kernel Linux. E esse kernel vai ser usado por milhares de distribuições Linux. Milhares de sistemas operacionais que usam esse mesmo núcleo. Então, algumas distribuições aqui, olha pessoal. Só por exemplo. Debian, Slack, Red Hat, Ubuntu, SUSE, Mandriva. Mas isso aqui, ó, é um número bem pequeno. São milhares de distribuições. Então, gente, basicamente, uma distribuição Linux, ela vai ser um conjunto de núcleo, que é o kernel, uma interface de linha de comando em modo texto. Então, basicamente, todos os Linux têm essa interface de interação com o usuário via comandos. Se for um servidor, ela só precisa dessa interface aqui, ó. Se for um computador desktop, vai precisar da interface gráfica. Então, tem também a interface gráfica que não é parte do Linux propriamente dito assim. Então você tem várias interfaces gráficas de interação com o usuário que podem ser escolhidas, entendeu? Então você pode ter uma distribuição Linux que usa uma interface mais pesada, tem outra distribuição que usa uma interface mais leve para economizar memória RAM e tal. Mas um conjunto de softwares auxiliares, por exemplo, um servidor Apache de web, www, né? Que vai rodar no servidor de página de internet. Você vai ter a suíte de software de escritório, que no caso LibreOffice, mas você pode ter vários outros. Você pode ter um conjunto, ou melhor, é necessário, né, um conjunto de instalador do SO. Então, um sistema bootável com interface para fazer a instalação do SO. Cada distribuição tem seu instalador diferente. Ferramentas administrativas. Então é muito comum uma distribuição ter um diferencial que é um painel de controle otimizado e tal, mais fácil. Documentação. Então você vai ter a documentação ali da distribuição. E suporte técnico. Bom, gente, vamos falar um pouco do kernel. Então o kernel, ele é o Linux propriamente dito. Ele é a parte mais importante do sistema operacional. Então ele gerencia o hardware, ele faz a gerência do hardware e é carregado
quando o sistema está sendo inicializado. Então, quando você liga o computador, o kernel é carregado para a memória e entra em execução automática. Ele fica residente na memória, tornando mais rápidas as operações. Então, quando o núcleo ele fica residente na memória, as operações dele são executadas mais rápidas do que um software comum, né? Então, o núcleo ele permite vincular e desvincular módulos que sejam necessários, sem que seja necessário reiniciar. Então, essa é uma grande vantagem do Linux, é isso. Então, o núcleo ele é modular. Esses módulos geralmente são específicos do hardware ou de algum recurso até mesmo de software. Então, você consegue vincular e desvincular sem precisar reiniciar. E outra vantagem do Linux é que ele pode ser compilado com os device drivers embutidos no kernel. O que não vai dar muita diferença também não, mas quem quiser pode compilar um kernel Linux específico para o seu computador, já com os drivers embutidos. Então, a partir do kernel 4.0, o Linux já pode ser atualizado sem precisar reiniciar o PC. O que significa, gente? Significa que você consegue fazer um update no kernel sem reiniciar o computador. Aí você pode falar assim, não, mas que diferença que isso faz? A diferença é que um servidor, por exemplo, ele pode ser atualizado sem reiniciar o servidor. E isso já dá uma grande diferença. Bom, vamos lá. Particularidades de cada distribuição. Então, apesar de compartilharem o mesmo kernel, compartilhar o mesmo núcleo, cada distribuição pode implementar melhorias e inserir códigos particulares no kernel do Linux. Então, cada distribuição possui um sistema, possui seu próprio kernel, digamos assim. Por que isso? Porque o kernel do Linux ele é um kernel, digamos assim, universal. Então, só entra algo novo no kernel do Linux quando é algo que é muito importante. Então, cada distribuição pode implementar alguma novidade no kernel, alguma novidade específica da distribuição, ou que a distribuição julga ser necessário e que o kernel padrão não. Por exemplo, essa questão aqui, ó, de reiniciar sem precisar, de atualizar sem precisar reiniciar. Isso aqui entrou primeiro no kernel de uma distribuição, depois foi adotado no kernel padrão, né? Tá. Então, as melhorias são incluídas, inclusive nas distribuições, e depois vão passando para a versão geral, né, do kernel. Então, cada distribuição possui um próprio sistema de instalação. Cada distribuição também possui um sistema de pacotes de softwares pré-compilados. O que significa isso, gente? Significa o seguinte: nós temos aqui, ó, RPM e Debian. Esse aqui são dois sistemas de empacotamento de software. É como se fosse a lojinha. Android tem a lojinha dele, o iOS tem a lojinha dele separada. E aí o que é isso? Geralmente os programas de software livre, eles são disponibilizados no código fonte. Então cada pessoa pode baixar o código fonte e compilar o seu executável. Porém, essas distribuições elas começaram a ofertar um sistema de pacote para facilitar essa instalação. Então você tem o RPM do Red Hat, o Debian do Debian. Então no Debian você tem uma loja lá com quase 60 mil softwares compilados para você fazer a instalação. Entra na lojinha, seleciona o software e pede para instalar. Isso é um diferencial muito grande. Então não é que Debian só roda no Debian, RPM só roda no Red Hat, não. Você pode inclusive ter essa compatibilidade, mas geralmente para instalar no Debian você baixa um pacote com o .debian. É igual no Android, o .apk.
Isso aqui é o software pro Debian, ele vem no pacote .deb, é como se fosse o .apk do Android. Porém, ele não vai aceitar, não é só o .deb não. Já o Android ele aceita só o .apk. Então, as ferramentas de administração do sistema costumam variar também. Apesar de agora cada ambiente gráfico está tendo o seu painel de controle, e que isso aí facilita muito de uma distribuição para outra. Se estiver usando o mesmo ambiente gráfico, vai estar acostumado com as ferramentas de administração. E suporte técnico e documentação. Então tem algumas distribuições que não oferecem suporte técnico, até porque não tem condições, né? Não é uma empresa, então fica complicado. Agora já tem algumas distribuições, por exemplo, a Red Hat. Red Hat oferece todo o suporte técnico que precisar, porque é uma empresa, né? E a documentação, toda distribuição geralmente tem muita documentação, vasta documentação, tudo bem detalhado, os manuais e tal. Então aqui, ó, mais algumas distribuições, ó. Isso aqui também é um número bem reduzido. Eu já falei que tem milhares de distribuições, né? Tá, vamos lá. Então olha só, gente, as principais distribuições mais consideradas assim, mais importantes, são essas aqui, olha. Você tem o Debian, que foi lançado mais ou menos em 93, Slackware 93 também, Red Hat 94. Você tem aqui Linux Mint, muito popular também, Ubuntu, Fedora, SUSE. SUSE também é uma distribuição muito antiga e muito bem conceituada, né? Temos aqui Conectiva, eu vou falar dela mais tarde, mas a Conectiva era uma distribuição Linux brasileira. Nós temos aqui uma timeline. Eu não vou conseguir mostrar a timeline aqui não, mas depois quem quiser pode pesquisar aí na internet, distro timeline, vai ver uma linha do tempo do surgimento das distribuições e uma árvore hierárquica também, né? Bom, diante de tantas distribuições surge a dúvida, qual que é a melhor? Para mim a melhor é a que funciona legal no seu computador. Então se você, por que isso, gente? Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, o hardware do computador, apesar do software ser livre, o hardware muitas vezes é proprietário. Então os drivers, que é a forma de comunicar com o computador, muitas vezes podem não estar disponíveis para a comunidade open source. Então, por exemplo, tem algumas distribuições que fazem uso do software proprietário, dos drivers proprietários, tem outras que não. Então, tem computador que uma instalação do Debian, por exemplo, é feita muito simples. Tem computador que para instalar o Debian com todos os recursos vai dar muito trabalho. Então, eu penso assim, olha, se você conseguir instalar, por exemplo, Ubuntu e tá rodando lisinho no seu computador, tá ótimo. Se você conseguir instalar o Debian, tá rodando lisinho, tá ótimo. Então, a melhor é aquela que vai funcionar direitinho no seu computador, porque todas são Linux, todas têm mais ou menos os mesmos recursos. Algumas são mais pesadas, tem essa questão do hardware também. Então, seu computador é mais fraco, você vai instalar um Linux mais leve. Se o computador é mais potente, você pode instalar um Linux com mais recursos e tal. Então é questão de gosto pessoal, cada um escolher uma distribuição que mais gosta e tal. Uma distribuição voltada para alguma área específica, para algum propósito. Tá, eu no meu caso, eu uso o Debian. No instituto também está usando Debian lá nos laboratórios. O Debian tem uma vantagem que é o lançamento de versões. Então, sai uma versão nova do Debian, a próxima vai vir daqui 2 anos. Então, é um período bacana. Lá no instituto mesmo, você faz a instalação, depois de 2 anos você vai trocar o SO. Tem versão do Linux que sai de 6 em 6 meses.
de ano em ano. Então, para um laboratório, para o instituto, por exemplo, tá trocando todo ano, já fica mais complicado. Agora, o Debian não. Você faz a instalação, você fica 2 anos com a última versão instalada, com a versão mais recente instalada. Mas é tudo uma questão de gosto. Vamos lá. Slackware. A Slackware é a distribuição mais antiga que ainda está em grande evidência. Então, junto com Red Hat e Debian, elas formam as distribuições pais ou distribuições mães, né? O que isso aqui significa? Significa que deu origem a muitas outras distribuições. Então, é muito comum alguma empresa ou organização pegar o Debian e customizar ele, criando uma nova distribuição baseada no Debian, ou no Red Hat, ou no Slackware. Então, a Slackware, ela foi criada e é mantida por Patrick Volkerding, e a meta é criar uma distribuição simples e estável, muito bem documentada, e também é uma das distribuições mais semelhantes ao Unix. Esse Slackware, ele acabou ficando um pouco parado, tá um pouco parado no tempo aí. Você vê que a última versão foi lançada em 2016, mas é a versão 14 que já tem aí quase 10 anos, né? A versão 14. Então tá um pouco parado. Mas é uma distribuição boa, é difícil. Uma distribuição difícil de usar, de configurar e tal. É recomendado para usuário mais experiente. Bom, Debian. A Debian foi criada em 93 e é uma distribuição que tem dois grandes diferenciais, do meu ponto de vista. Primeiro, seu sistema de pacotes de instalação de software.deb, né? Que o gerenciamento de pacote apt faz uso. E o fato de cada versão do Debian ser muito bem, digamos assim, muito bem planejada o lançamento. Não visa novidade de mercado, igual por exemplo Android. Todo ano sai um Android novo, Android 10, 11 e assim por diante. No Debian não. O Debian ele está mais focado na estabilidade. Então, se sair uma versão hoje, essa versão vai ser trabalhada aí por uns 2 anos e se vai ter um conjunto de software bem estável. Isso é bom para servidor. Então, por exemplo, você tem um servidor ali, você vai instalar os softwares que são confiáveis. Você não vai ter software lançamento, um software novo que ainda não está consolidado. Você pode ter, porém, se no repositório oficial de segurança, o repositório padrão, se esse software tiver alguma falha, ele sai desse repositório. Então, isso aí também garante um grau maior de segurança também, né? Melhor para servidor. Por exemplo, servidor, você instalou um servidor hoje, você não vai precisar reinstalar ele ano que vem. Então isso é um grande diferencial do Debian. Servidor, até mesmo o computador pessoal, né? O servidor é mais importante por causa da segurança. Tem que estar com o software mais seguro, né? Mais atualizado. Red Hat, pessoal. Red Hat chegou a ser uma das distribuições mais populares. Então, muito utilizado nos Estados Unidos, possui um sistema de empacotamento que é denominado RPM, que é similar ao do Debian também. Então, hoje a Red Hat é focada mais no mercado corporativo. A Red Hat hoje é da IBM. A IBM adquiriu a Red Hat e foca nesse mercado de servidor corporativo. Para o desktop ou para a comunidade tem o Fedora. Fedora é como se fosse Google Chrome e o Chromium. Google Chrome é o da Google e Chromium é o mesmo
navegador, porém open source, né? Mesma coisa aqui, ó. Red Hat tem esse Fedora. Curiosidade, Fedora é esse modelo desse chapéu aqui, ó. Por isso que colocou o nome Fedora. E então quem a comunidade open source ajuda no Fedora, que é o Red Hat. Porém o Red Hat é como se fosse uma versão comercial, né, o produto comercial da empresa. Bom, o Mint ele é baseado no Ubuntu, e o Ubuntu que é baseado no Debian. Ou seja, ele utiliza o mesmo pacote .deb e tal, e é um sistema com a proposta de ser um sistema pronto para uso. Então você instala e já vem com tudo, os drives, plugin proprietário, vem com tudo instalado. Foi muito popular também. Ubuntu teve por muito tempo o posto de distribuição mais popular. Hoje caiu um pouquinho, mas também é muito usado. Ainda é muito usado. Então, lançado em 2004 com base no Debian, a proposta é tornar fácil o uso do Linux no desktop. Então, a distribuição criada e mantida por esse milionário Mark Shuttleworth, que também entrou para a história por ser o segundo turista espacial a viajar para o espaço na nave Soyuz. Ou seja, uma pessoa bem despojada, e que criou essa distribuição. Hoje é uma empresa, ele é bem focado também no mercado. E um grande diferencial do Ubuntu, que fez muito sucesso, foi o seguinte: em 2004 a internet ainda era um pouco limitada, e esse Ubuntu ele enviava para você o CD pelo correio. Então você entrava no site, fazia seu cadastro, e depois de alguns dias chegava na sua caixa de correio, chegava lá na sua casa o CD que eles enviavam de graça. Então acho que isso aí fez um grande diferencial na estratégia ali de crescimento do Ubuntu. Então ele mandou muitos CDs. E tem um detalhe, pessoal: você cadastrava seu endereço, eles mandavam para você umas 10 cópias. Mandar umas 10 cópias. Então você instalava e distribuía essas 10 cópias entre os amigos. Então isso aí fez crescer demais o Ubuntu. Muito bacana. Então, vamos lá. A Fedora. Fedora surgiu em 2004 para dar continuidade à versão desktop do Red Hat Linux, que havia sido descontinuada, para focar no mercado corporativo de servidores. É um sistema também muito popular e em parte herdou isso do Red Hat. Fedora é o modelo de chapéu do logo e é como se fosse o mesmo Red Hat, porém voltado mais para desktop e gratuito, né? Open Source. O Open Source é um projeto comunitário mantido pela Novell que visa promover o uso do Linux em todos os lugares. É a versão aberta do SUSE Enterprise. Então o SUSE Enterprise é voltado para o mercado corporativo e tem essa versão aberta SUSE voltado mais para o desktop, originado do Slackware. Então um grande diferencial dele era o painel de controle, que era o IAST. Bom, vamos falar um pouco da Conectiva. A Conectiva foi um Linux brasileiro lançado lá no início, quando as versões eram todas em inglês. O que a Conectiva focou? Falou assim: ó, vamos pegar o Linux, traduzir baseado no Red Hat. Falou: ó, vamos traduzir o Linux para o brasileiro, vamos dar suporte técnico, vamos lançar manual em português, tudo isso aí. Fez muito sucesso. Porém, não tipo assim, não que não conseguiu ir para frente. Na verdade, houve uma fusão com o Linux Mandrake, que era um Linux francês. Então essas duas empresas fundiram, né?
deu origem ao Linux Mandriva. Esse Linux Mandriva também foi muito usado, né? Em parte, o usuário do Connective e do Mandrake adotaram o Mandriva. Porém, em 2015, o projeto Mandriva também acabou. E aí, deu origem ao Linux Mageia. Então, quando o software open source, quando o projeto se encerra, geralmente há um fork. Um fork é uma digamos assim, uma divisão, né? Então deu origem ao Mageia, os fãs, os desenvolvedores, Mandriva e tal, migraram para esse projeto Mageia e continuam dando, continua o trabalho, né? Bom, Android, gente. O Android é um sistema operacional para dispositivos móveis. Todo mundo conhece. Então, é comum falar que o Android é do Google, mas ele é mantido pela Open Handset Alliance, mas em termos práticos é o Google que controla. Então, é o Google que define o que vai entrar ou não, mas todo o software, todo o sistema Android, ele é disponibilizado no projeto Open Source. Então, qualquer fabricante pode pegar o Android, modificar para o seu rádio, instalar e disponibilizar no seu computador, no seu smartphone, sem precisar pagar nada para o Google. Então, isso contribui também para o avanço do Android. Então, gente, no núcleo do Android roda o kernel Linux. Então, isso faz com que o Android se torne uma distribuição ou há quem prefira chamar de um sistema operacional baseado no Linux. Então, o fato é que por baixo da estrutura do Android, você tem o kernel Linux em execução. Então, o kernel modificado, adicionado umas particularidades para o sistema mobile, mas é Linux. Então, o Android não pode ser visto como uma distribuição comum, porque ele não vai ter... ele tem seu próprio sistema a sua camada de software. Então, um aplicativo Android ele não vai rodar num computador Linux. Então, no Debian, por exemplo, o aplicativo .apk do Android não vai rodar no Debian. Mas, como ele roda o kernel Linux, ele não pode fugir, né, de ser considerado. Não tem como não considerá-lo um Linux, porque ele está rodando o Linux, é o Linux que está rodando lá. Aí a interface gráfica e tal, o ambiente ali é o que toda distribuição faz, que é incorporar definir qual vai ser melhor, incorporar esses softwares auxiliares. E além disso, Ubuntu é um sistema operacional, Debian é um sistema operacional, Red Hat é um sistema operacional, assim como Android também é um sistema operacional. Então, essa definição de distribuição Linux, ela é um pouco complexa, mas quem não quiser chamar o Android de distribuição Linux, pode chamar de sistema operacional baseado em Linux, que dá na mesma, né? Tá, então, só para lembrar aqui que o Android hoje ele é o sistema operacional mais utilizado no planeta. Ou seja, o Linux é o SO mais usado no planeta. Bom, outras distribuições. Você tem Google Chrome OS, Chrome OS, Linux Educacional, Linux Alfred, que é Linux da Polícia Militar de Minas, Kurumin, que é um Linux brasileiro também, CentOS, muito usado em servidores, Arch Linux, que herdou um pouco ali dos usuários Slackware, Gentoo também, distribuição bacana, Backtrack, que é o Kali Linux hoje, né? Alguns Linux pequenininhos, Tinicore, Tizen, WebOS, que são Linux para Smart TV. Então, Smart TV 4K hoje, geralmente todas têm algum sistema operacional baseado em Linux. Tá, padronização do sistema Linux, gente. No ambiente Unix-like, existem centenas de sistemas operacionais. Então, para facilitar o suporte, reduzir os custos de implementação, existem algumas normas para
padronizar esses sistemas Unix-like. Então nós temos aqui, ó, POSIX e Single Unix Specification, essas duas é do Unix, e a LSB, Linux Standard Base. O que são isso? São normas que buscam garantir a compatibilidade entre os sistemas Unix-like. Então, por exemplo, eu quero que meu sistema seja homologado Linux. Homologado, ele tem que atender essas regras da LSB. Eu vou desenvolver um software para Linux. Meu software vai ser homologado Linux. Então, meu software tem que ser homologado para essas regras da LSB. Então, não vou falar muito aqui dessas regras POSIX e da Single Unix Specification, porque são do Unix. A LSB surgiu em 98 para aproximar as distribuições e aumentar a compatibilidade. É mantida pela Linux Foundation. A Linux Foundation é uma fundação sem fins lucrativos que visa promover, proteger e padronizar o Linux. Ela mantém também o kernel Linux, a Linux Foundation. Então, a LSB facilita o desenvolvimento de software Linux, garantindo que o software desenvolvido para uma distribuição funcione em outra. Ou seja, aqui nós estamos falando. Se o Android quiser ser padronizado no Linux, ele precisa atender a essa LSB. Mas nós sabemos que o Android tem uma camada própria de software. Então, aplicativo otimizado e tal. Eu acho que o Android não atende esse padrão. Mas, por exemplo, o Debian, Ubuntu, Red Hat, SUSE, todos esses aí vão atender esse padrão LSB. Então é isso aí, pessoal. Acho que hoje foi um pouco longo o vídeo, porque tem muitas peculiaridades, né? Mas espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais aí desse universo Linux. E agora vocês devem fazer a leitura do material em texto que está disponível lá no Classroom, e em seguida, depois de ler o material que está no Classroom, vocês vão resolver a atividade que também está lá. Tomar bastante cuidado com plágio, né, com cópia de um para o outro e tal. Não copiar trabalho do colega. Se tiver com dúvida, pode perguntar, tirar a dúvida e tal, mas nunca copiar a resposta. Sempre que eu estou identificando trabalho copiado, resposta igual e tal, eu tô descontando a nota. E mesmo na internet, você não pode só Ctrl+C, Ctrl+V na internet, não. Você tem que ler, compreender e responder lá com suas palavras. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais.